Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos ao meu canal do YouTube. Vamos então dar sequência à nossa aula de prescrição penal. Aula hoje então de número 7 e relembrando que na última aula nós estávamos vendo então as causas interruptivas da prescrição em abstrato e analisamos todo o artigo 117, inciso 1, em todos os seus desdobramentos, ou seja, a interrupção da prescrição em abstrato pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Vamos ao inciso 2, então, que diz pela pronúncia. Lembrando que a pronúncia é uma das 4 decisões possíveis de serem tomadas, adotadas, efetivadas pelo juiz quando ele encerra a primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri. Sabendo-se que a pronúncia, então, prevista no artigo 413 do Código de Processo Penal é a única das 4 decisões que, então, encaminha o réu a julgamento pelo plenário do tribunal do júri, ok? Isso é muito importante, então. Na data da publicação da sentença, da decisão de pronúncia, haverá a interrupção da prescrição. Qual é a grande mudança, então, em relação ao inciso 1 visto na última aula e ao inciso 2 que estamos vendo agora? É que lá no inciso 1, a interrupção ela ocorria e sempre vai ocorrer na data em que o juiz coloca lá, digamos, Porto Alegre, data tal, e naquele dia, quando ele apõe a data, efetivamente do recebimento da denúncia ou da queixa é a data em que haverá a interrupção da prescrição, não é da publicação daquela decisão interlocutória simples, ok? Ao passo que, quando a pronúncia interrompe a prescrição, é na data da sua publicação. Muito cuidado, porque na prova eles vão colocar o dia em que o juiz efetivamente proferiu a decisão de pronúncia e o dia em que ela foi publicada. E aqui nós temos então um grande diferencial, por quê? Porque a interrupção da prescrição dar-se-á exatamente na data da publicação, ok? Mais ainda, muito importante, súmula 191 do Superior Tribunal de Justiça, 191, que diz o quê? Ainda que os jurados tenham desclassificado o crime, portanto, lá no plenário do Tribunal do Júri, então, ainda que os jurados tenham desclassificado o crime, a pronúncia ela continua sendo marco interruptivo da prescrição. Claro, seria o contrário, como a gente já explicou na última aula, se a decisão de pronúncia tivesse sido anulada. Mas lembrando que a desclassificação não equivale a uma anulação de uma decisão. A desclassificação ela se equipara à reforma de uma decisão. E quando a decisão ela é reformada, ela continua interrompendo o curso da prescrição. Por isso, então, a súmula 191 do STJ, até porque, imaginem, se nós tivéssemos uma tentativa de homicídio, por exemplo, e lá no plenário, por exemplo, os jurados desclassificassem para uma lesão corporal. Imagina a pena, a diferença abissal de uma pena de uma tentativa de homicídio para a pena de uma lesão corporal. Então, a súmula 191 do STJ, galera, nada mais é do que uma política criminal, porque do contrário, como eu disse, havendo, por exemplo, a desclassificação para um crime com pena muito menor, seria, na verdade, algo inócuo o plenário do júri, o próprio procedimento do júri, porque como ele demora demais, claro que se a pronúncia ela perdesse esse condão de interromper a prescrição pela desclassificação do crime lá no plenário, com certeza já se teria consumado o curso da prescrição, certo? Bom, depois nós temos o inciso 3. Vejam, né, que no tribunal do júri, por ele ser um procedimento extremamente longo, nada é por acaso. Então, o inciso 3, muita atenção, pela decisão confirmatória da pronúncia. E claro que isso vai acontecer sempre quando o réu ele foi pronunciado e qual recurso cabível da decisão de pronúncia? Artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, ou seja, cabe recurso em sentido estrito. Então, réu foi pronunciado em primeiro grau, interrupção da prescrição. Não ficou satisfeito, claro, vai ser julgado pelo tribunal do júri, que, portanto, né, já que foi admitida a acusação, o que vai acontecer então? Ele recorre em sentido estrito e o tribunal mantém a decisão de pronúncia. Como as decisões dos tribunais são públicas, no dia da sessão de julgamento já haverá uma nova interrupção da prescrição. Não confundir, por exemplo, casos em que o réu, em primeiro grau, digamos, tenha sido absolvido sumariamente. Claro que, então, nesse caso, quem vai
ingressar, e aí o recurso é de apelação, artigo 416 do CPP, é o Ministério Público. E digamos que ele seja, então, esse recurso provido e o réu seja pronunciado em segundo grau. Cuidado, porque aqui não se confirmou pronúncia alguma. Então, aqui a interrupção ela estará embasada no artigo 117, inciso 2 do Código Penal, ok? Vamos adiante, e esse é o inciso que mais vai dar o que falar, sempre. Inciso 4 do artigo 117. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Esse ou não significa e. Então, a primeira questão, mas claro que todos vocês já sabem que agora, recentemente, e já não é de hoje, há muito tempo o STJ entende assim, e vou explicar para vocês o que acontece. Sempre se entendeu, mesmo antes da reforma do inciso 4 do artigo 117 do Código Penal, que se deu em 2007, vocês podem conferir aí na lei de vocês, Código Penal, certo? Já se entendia que, bom, a sentença penal condenatória, portanto, sentença primeiro grau, juiz de piso, já interrompia a prescrição e, caso o réu apelasse, sempre se entendeu que o acórdão que piorasse, que aumentasse, que ampliasse a condenação de alguma forma, seria tido como uma nova sentença penal condenatória, porque justamente estava piorando a situação do réu. Então, nós teríamos, na verdade, duas causas interruptivas da prescrição. A data da publicação da sentença penal condenatória, portanto, primeiro grau, e a data da sessão de julgamento que teria ampliado o acórdão, ampliado a sentença. No caso, condenado, né, o réu a uma pena maior, por exemplo, trocado a pena de detenção por reclusão, havendo piora, portanto, já seria o suficiente para, então, termos duas causas interruptivas. Mas, para isso, claro, sempre a acusação deveria apelar, ok? Porque, para piorar, né, vedada reformar-se impérios, direta ou indireta, sempre a acusação. Só que, recentemente, com todo respeito errado, o entendimento, o STJ, então, ele sedimentou o seguinte entendimento, que não só o acórdão que piora a situação do réu constitui uma nova causa interruptiva da prescrição, mas o acórdão que mantiver a condenação em primeiro grau, né, que melhorar a situação do réu e que piorar, então, nem se fala. Claro, só não se ele for absolvido. Mas é interessante isso porque é uma forma de reformar-se impérios. Por quê? Porque o réu, ao estar recorrendo, certo? Porque antes só a acusação, porque só o acórdão que piorasse a situação do réu constituir-se-ia numa nova causa interruptiva da prescrição. Agora, pelo novo entendimento do STJ, não. Até, inclusive, o acórdão que mantiver a condenação de primeiro grau será mais uma causa interruptiva. Entenderam? Quer dizer, eles equipararam de forma absolutamente errada os incisos 2, 3 e 4. Porque fica bem claro, como eu disse agora há pouco, que no caso da pronúncia, bom, nós temos um outro inciso, que é o 3, que diz, né, pela decisão confirmatória, então, da pronúncia. Então, ali fica claro que nós teríamos a pronúncia e o eventual acórdão que confirmar a pronúncia, portanto, duas causas interruptivas da prescrição. Agora, no inciso 4, não existe a previsão de que a data da publicação da sentença penal condenatória e o acórdão condenatório recorrível, ambos, portanto, teriam um condão de interromper a prescrição. Isso é muito importante. Então, houve uma indevida ampliação, com todo respeito, da interrupção da prescrição em acórdão que não tem, com todo respeito, esse condão. Ainda a gente interpretar no sentido de que o acórdão que piorasse a situação do réu seria uma nova causa interruptiva, até tem um sentido, né? Aquela questão, aquela premissa da qual sempre partiu o STJ, no sentido de que um acórdão que piorasse a situação do réu sempre iria equivaler a uma, na verdade, nova sentença penal condenatória, então estaria ali englobado pelo inciso 4. Agora, o acórdão que melhora a situação do réu, não que absolve, porque daí não tem nem sentido, ele foi absolvido, mas o acórdão que melhorasse a situação do réu, por exemplo, reduzisse a pena, ou que mantivesse, então, quer dizer, você está dando margem a que, numa eventual apelação da defesa, teve a situação melhorada ou mantida, então, perfeitamente
pode ter sido a defesa que interpôs o recurso de apelação. O que vai acontecer? Ela vai ter, ainda que de efeito rebote, né, de efeito ricochete, ela vai ter uma forma de reformácio in peius indireta. Então, muito cuidado com relação a esse novíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Apelou, qualquer manifestação, menos a absolvição, é claro, mas qualquer manifestação de um Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal implicará na imediata causa interruptiva da prescrição e com isso, então, nós encerramos, certo? As causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva na forma abstrata. Claro que os incisos 5 e 6 do 117, início ou continuação do cumprimento da pena, e a reincidência são causas interruptivas à prescrição da pretensão executória. Então, por hoje, ficamos por aqui, mas nós voltamos na próxima aula com a prescrição da pretensão punitiva retroativamente operada pela pena em concreto, a carinhosamente chamada prescrição retroativa, ok? Então, muito obrigado pela audiência, marquem seus amigos, continuem ligados aí, marquem, ativem as notificações, porque vem muito mais coisa por aí, certo? Beijo muito grande e até mais!